Um filme de terror em que o negro não é o primeiro ou um dos primeiros a morrer, e uma história onde, quando a polícia chega, não ficamos aliviados. Get Out critica a institucionalização racista que determina fatores biológicos que legitimam o argumento de que negros são mais fortes, resistentes e, como o próprio irmão da namorada de Chris diz, monstros, como justificativa para a realização de trabalho braçal e objetificação sexual, como se o negro fosse um corpo vazio, desprovido de humanidade, feito para ser controlado e usado. O longa ilustra muito bem como o racismo pode estar até em tentativas de elogio, como a fetichização do negro e dizer que o preto está na moda, através do exemplo de Jesse Owens, como o corpo negro sendo útil ao sistema racista de forma tão sutil que consegue ser confundido com uma vitória contra a hegemonia ariana. Todo esse processo científico que valida aspectos racistas da dominação dos não-brancos através de um sistema de hierarquização de raças e de corpos negros sendo usados como máquinas e objetos, além de representar fielmente a realidade, serve como a principal motivação da família Armitage. Tudo começou com o pai de Jim, Roman Armitage, que após perder uma prova olímpica para o atleta Jesse Owens na frente de Hitler, ficou obcecado pela raça negra. My dad's claim to fame was beat by Jesse Owens in the qualifying round for the Berlin Olympics in 1936. Those are the ones where... Owens won in front of Hitler. Yeah, what a moment, what a moment. I mean, Hitler's up there with all his perfect Aryan race bullshit. This black dude comes along, proves him wrong in front of the entire world. Amazing. Roman os considerava superiores e, ao mesmo tempo, inferiores. Os julgava mais fortes, mais atléticos e com mais vigor. Por isso, dedicou o resto da sua vida como branco a descobrir uma maneira de renascer como negro, para, segundo ele, desfrutar da inteligência e esperteza dos brancos com a vitalidade e porte físico naturalmente robusto dos negros. Eventualmente, ele conseguiu e decidiu compartilhar o conhecimento para perpetuar essa prática através das gerações da sua família. With your natural gifts and our determination, we could both be part of something greater, something perfect. Enquanto o pai, Jim Armitage, era o cirurgião responsável por transplantar a parte do cérebro necessária para o hospedeiro conseguir controlar as funções motoras do novo corpo, a mãe, Missy Armitage, ficava com a tarefa de abrir espaço na mente das vítimas, por intermédio da hipnose, para garantir que estas não retomassem o controle. Por fim, os filhos eram encarregados de conseguir pessoas negras para serem leiloadas, o que remete muito ao leilão de escravos que aconteciam nas épocas escravagistas, para mulheres ou homens idosos que gostariam de passar pelo procedimento. Enquanto Rose se relacionava romanticamente com seus alvos durante meses para conseguir sua confiança, demonstrando mais cautela e paciência, o que reflete sua psicopatia, seu irmão Jeremy era o completo oposto. Impulsivo e violento, ele criava armadilhas para suas vítimas a fim de deixá-las inconscientes. And who knows? Maybe one day you'll enjoy being members of the family. Como eu disse, Roman obteve êxito em sua experiência depois de muitas pesquisas e passou a viver como jardineiro da casa, que corria à noite por causa da frustração que nunca superou de ter perdido uma Olimpíada para alguém que ele menosprezava. E a empregada era sua esposa e a avó de Rose, que ao mesmo tempo que se admira no espelho, toma a precaução de, através de uma peruca, não deixar evidente as cicatrizes da cirurgia que a possibilitou habitar aquele corpo. Quando Jim explica a Chris que tanto o jardineiro quanto a empregada, a princípio, vieram para cuidar de seus pais e que mesmo com a morte deles ficou difícil deixá-los partir, imaginamos que seja uma alusão ao fato dos corpos dos serviçais terem sido usados como carcaça para as mentes de seu pai e de sua mãe. Contudo, e se Jim não estivesse se referindo apenas a Georgina e ao Walter, mas sim aos próprios pais também? Se por um lado a frase é ambígua, por criar o falso sentido de que os empregados se tornaram queridos pela família, ao mesmo tempo que expressa, sarcasticamente, como seria inconveniente mandá-los embora já que eram necessários para o verdadeiro propósito, também expõe uma preocupação honesta por parte do personagem para com os pais, adquirida pela iminente morte deles. Por isso, era difícil a ideia de deixá-los
partir. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Para quem é minoria, a vida já começa mais difícil do que o normal. Para ser aceito na sociedade, por exemplo, esses indivíduos precisam agir de acordo com as expectativas das pessoas brancas no poder. Ou seja, precisam criar uma imagem meramente superficial, uma versão fictícia que pareça confortável para os outros, enquanto o verdadeiro eu está perdido em algum lugar escuro, aonde, como espectadores, observam serem oprimidos e silenciados. Isso é representado pelo Sunken Place, o lugar para onde Chris vai quando mergulha no fundo da sua consciência ao ser hipnotizado. Now you're in the sunken place. Ele cai no esquecimento e sua visão se transforma numa espécie de tela de cinema, ocupada por personagens brancos que tentam se comunicar com ele, enquanto o mesmo se distancia cada vez mais. Sem voz, ele é diminuído e gradativamente perde espaço, embora seja enaltecido. Nesse momento, percebe-se uma crítica à elite de Hollywood, que há algum tempo tenta emplacar um discurso social e inclusivo, mas não consegue, efetivamente, ser representativo de uma maneira natural. Desesperadamente, força personagens e situações que deveriam combater esse tipo de preconceito, na esperança de limparem a própria barra, mas só reforçam, involuntariamente, o racismo naturalizado que existe em todo o meio. Isso é acentuado quando resgatamos o argumento por trás da escolha dos negros como recipientes, porque são mais fortes e sexualizados. Facilmente, essa ideia poderia deturpar a crítica que o longa faz, porque os próprios estereótipos sustentam a escolha. E esses estereótipos partem de uma premissa extremamente racista. Vejamos, o jardineiro foi escolhido para realizar trabalhos braçais, porque é forte, baseado em atributos físicos tipicamente atribuídos aos negros. A empregada foi escolhida para realizar trabalhos domésticos, porque, secularmente, esse tipo de serviço foi atribuído a mulheres negras, como se essas tivessem nascido para isso. O Andrew foi escolhido para servir como escravo sexual daquela senhora, porque a sociedade sexualiza ao extremo pessoas negras, tanto homens quanto mulheres. Tudo isso baseado em premissas racistas. Mas Geralt é certeiro ao atacar a naturalização do racismo, pela ausência de reflexão e de responsabilidade social. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. I agree. Yeah. Depois de ter sido pego, para escapar, Chris, sem outras alternativas, colhe o algodão do estofado para sobreviver. Esse ato é completamente simbólico porque evoca a época da escravidão, onde o algodão era fundamental na economia estadunidense, sendo que os negros eram obrigados a colherem a matéria-prima se quisessem permanecer vivos. Após conseguir se livrar de alguns membros da família, Chris se depara com Jeremy, que o dá um mata-leão, mas contrariando as expectativas, o protagonista não tenta revidar com força bruta. Quando percebe que é inútil tentar abrir a porta para fugir, já que é impedido repetidas vezes, decide esperar o momento mais oportuno para enfiar um objeto pontiagudo na perna de Jeremy e derrotá-lo. Isso é interessante porque subverte a crença em que se baseia o culto dos Armitage, de que os negros eram uma raça superior apenas fisicamente, pois Chris consegue escapar porque é mais inteligente e mais esperto. E vale notar como o fato do personagem ser fotógrafo é significativo. Como Jeremy faz questão de deixar claro, Chris poderia ser um lutador de MMA, por exemplo, mas não, ele escolheu ser um artista, contrariando completamente o estereótipo. Porém, possui uma visão melancólica e forte, que fica evidente em suas fotografias, devido à sua infância. Sua história é extremamente dramática e muito comum nos subúrbios, entre aqueles marginalizados, crianças que perdem os pais cedo e precisam aprender a se virarem sozinhas. Isso explica a perspectiva depressiva e reflexiva em sua arte, mas essa visão não se desenvolveu por acaso. Chris é uma representação do que tantas pessoas negras marginalizadas sofrem no decorrer de suas vidas de exclusão social. Contudo, a culpa que sente por ter ficado inerte enquanto sua mãe estava morrendo também é responsável por essa sua maneira particular de retratar e encarar o mundo.
Percebemos isso logo no início da história, na estrada, quando o cervo é atropelado pelo carro e Chris não foge da cena, mas sim aguarda a polícia chegar. Esse é o primeiro sinal referente ao trauma relacionado à morte da sua mãe e à culpa que ele sente por não ter feito nada. Um detalhe interessante dessa passagem é que Chris demonstra empatia pelo animal. Rose, não. You didn't call anyone? No. Why not? I don't know. I just thought that if I did, it'd make it real. Já no final, temos uma rima narrativa, quando Chris atropela a empregada. Seria muito fácil para qualquer um deixá-la lá e ir embora daquele pesadelo, mas ele não podia. Não conseguia, na verdade. Ele precisava ajudá-la. A simbologia do cervo é interessante, pois faz um paralelo com a condição do Chris no filme. Após contarem sobre o acidente que matou o animal no meio da estrada, o pai deixa claro o seu ódio aos cervos e subliminarmente aos negros, pois, segundo ele, tem se tornado uma verdadeira praga, ocupando espaços demais e atrapalhando a vivência daqueles que moram na região. Assim, pendurar a cabeça de um cervo logo em frente à cadeira onde as vítimas se sentam significa que o negro só tem importância se utilizado como acessório para satisfazer as necessidades dos brancos, bem como o animal, ambos objetos de caça. E o leão de pelúcia que fica no quarto de Rose e encara Chris denuncia essa característica predatória da família, ao passo que o figurino é uma espécie de armadilha que busca gerar conforto. A família Armitage, no início, só usava roupas em tom preto ou muito escuro. Depois, enquanto a trama é revelada ao descobrirmos gradativamente as verdadeiras intenções dos personagens, eles voltam às origens e passam a usar branco de forma acentuada. Um pouco antes da emblemática cena final, temos um momento dedicado à psicologia de Rose, que não só demonstra toda a falta de empatia e de sentimento mesmo, dada a situação que um psicopata apresenta, como seu racismo fica assustadoramente explícito, como se fosse completamente normal e natural. Na sequência, em que come o cereal separadamente do leite, pois ela não consegue nem misturar a própria comida, pois, para ela, coisas de cor não se misturam com branco. Enfim, na cena final, acontece algo muito significativo, pois, geralmente, nesses tipos de filme, quando a polícia chega no epílogo, é para salvar o mocinho branco, mas nesse caso, a chegada da polícia é só mais um fator para deixar o espectador mais tenso, imaginando que, ao ver um homem negro ensanguentado próximo a uma mulher branca, aparentemente morta, a polícia iria prendê-lo ou até matá-lo. Chris compartilha dessa nossa intuição, então, enquanto Rose se faz de vítima, ele, instintivamente, levanta os braços, pois sabe que será visto como potencial suspeito. Help me! Shit! Essa cena mostra como nossa sociedade continua racista, pois esperamos que o personagem seja visto como criminoso. De certa forma, achamos normal ele levantar as mãos ao invés de gritar por socorro. Conhecemos o suficiente do mundo para sabermos que, num final mais verossímil, Chris provavelmente seria morto pela polícia como uma forma de representar a dura realidade. Não à toa, o final alternativo mostra o protagonista preso e conformado com sua condição, também pelo trauma, mas principalmente por conhecer o sistema e as pessoas. Depois que tomamos conhecimento do que aconteceu com os personagens negros vítimas da família Armitage, é notável como, através do olhar deles, é transmitido um pedido de socorro. É como se o filme fizesse um paralelo com a condição desses personagens na trama com o que acontece com eles na realidade. É a consequência que o racismo velado, naturalizado e institucionalizado acarreta. Get out. A cena em que a empregada Georgina chora enquanto sorri em close-up talvez seja a mais representativa nesse sentido, uma vez que gera um dos momentos mais angustiantes e claustrofóbicos de Corra, não só pelo desespero de estar presa em seu próprio corpo, como pelo fato de ter sido silenciada.
If there's too many white people, I get nervous, you know.